esquece que Deus vai cobrar isso de nós individualmente. Cada um será chamado, será cobrado. Porque muitas vezes a gente não tem esse temor. A gente tem essa dificuldade de ter esse respeito, essa reverência ao Senhor e à Sua palavra. Quando a palavra de Deus nos exorta, quando nós mudamos a palavra ao nosso bem-querer, quando a gente não mostra esse temor no templo, quando eu, Edson, não mostro esse temor ao templo, quando eu, Edson, não mostro esse respeito, esse temor com a palavra de Deus, quando Jesus lá dizia que nos últimos tempos as fé de muitos esfriariam, a gente acha que isso é algo tão distante, que está tão longe, que ainda nem ia acontecer, que nem está acontecendo, mas que já está acontecendo. E às vezes está acontecendo comigo, e às vezes está acontecendo com o irmão não está nem percebendo isso, que a sua fé está esfriando, que você está a cada dia não distante da igreja, mas distante de Deus. É uma consequência. Porque quando a gente começa a distanciar de Deus, a gente começa a ver falhas. A gente começa a ver falhas na igreja, falhas nos irmãos. A gente começa, como já há falhas, só que quando a gente está firme com Cristo, a gente está naquela empolgação, né, chamado primeiro amor, a gente não vê nada. Mas o tempo vai passando, a gente vai esfriando, as coisas que não vão acontecendo do jeito que tem que acontecer, a gente acha que tem que acontecer assim, é que a gente acha que tem que acontecer daquele jeito, e a gente já começa a ver falha no irmão ciclano, no irmão beltrano, tal, a gente começa a ver falha aqui, falha ali, a gente vai esfriando, e é Deus que paga o pato. E aqui se afasta de Deus. Por isso que nós lemos. E havia temor, e muitos sinais e maravilhas aconteciam pelos apóstolos. E a gente é chamado para isso, para viver em comunidade, no amor a Deus, no temor a Deus, na maturidade cristã, sabendo discernir as coisas, sabendo buscar as coisas do alto, sabendo olhar para Cristo e não olhar para o defeito do irmão Edson, não olhar para o defeito, porque o irmão Edson não veio, porque o irmão Edson está chegando atrasado. Cada um dará conta daquilo que está fazendo. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus individualmente. Cada um tem que se afirmar com Cristo e não ser como uma árvore que não tem raiz, que o primeiro vento ela cai, que a primeira tempestade é levada pelo vento, mas sua raiz está firme, está firmado em Cristo, na rocha. Por isso que Paulo fala em Colossenses, um versículo que eu não tinha prestado atenção, mas de relance aqui vi. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Se você for procurar as coisas do homem, desculpe a expressão aqui, você vai quebrar a cara. Procure as coisas do alto. Não deixe. E eu, quando eu leio, eu falo isso para mim. Não falo olhando para o espelho, mas falo, leio. Por exemplo, depois nós leiam o capítulo 3 de Colossenses, instruções para um viver santo. Muito interessante esse capítulo de
exige de nós uma renúncia interna, exige de nós uma renúncia pessoal, exige de nós uma busca constante com Deus. Aí quando Jesus volta, diz que nos últimos tempos a fé de muitos esfriariam, a gente acha que a gente nunca vai acontecer. Sempre quando tem tragédia, né? Acontece uma tragédia tão longe, às vezes é um terremoto, às vezes é uma inundação, a gente acha que a gente nunca vai acontecer. Os irmãos já viram alguma coisa? Quando você coloca alguma coisa para esfriar, você coloca ali, você vai esperando. Você não vê aquilo esfriando. Você não é uma coisa visível, vai esfriando. Você vai colocar um esfriamento assim, é algo sutil. Algo sutil. Está quente que é um fogo que vai se apagando. Já viu o fogo apagando? Ele vai indo, 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 até apagar. Porque você se afasta da chama, porque você vai se afastando da igreja, porque você vai se afastando de Deus. Você não sente. Quando você vê, você já não está vindo mais à igreja. Não, esquece, não vou ficar batendo. Quando você vê, você está falando coisas que você nunca pensou, você está pensando coisas que você nunca pensou, você está fazendo coisas que você nunca fez. E as pessoas olham para você, mas não está indo à igreja? Ah, não, igreja. Vou te contar, na igreja só tem, sabe? Só tem hipócrita lá, só tem mentira. Alguém nem lembra, outro dia eu contei para o pessoal, não sei se foi aqui, eu não sei se foi aqui, foi em outro lugar, não sei. Né, que a irmã que estava passando na rua, não é que não, viu? A irmã estava passando na rua, o pastor estava assim, na porta da igreja. A irmã olhou para o pastor, olhou para a igreja e falou assim: pastor, sabe por que eu não venho nessa igreja? Porque só tem hipócrita aí. Aí o pastor olhou para ela e disse: tudo bem, irmã, sempre cabe mais um aqui. Aí a gente tem esse conceito de igreja, a gente vai espiando, são as pessoas que não se afirmam, que não têm firmeza, que não buscam a Deus. Quando os irmãos falam, o pastor fala, os irmãos estão pregando aqui na frente, temos que buscar a Deus, temos que afirmar. A gente às vezes acaba usando isso como jargão evangélico, né? E muitas vezes não se aprofunda nessa palavra. Buscar a Deus. A gente volta para Atos, que a gente acha muito bonito, que a gente acha um texto de um efeito, de uma coisa tão romântica, muitas vezes, mas havia temor, havia respeito, havia dedicação no ensino da palavra, havia a perseguição, é verdade, havia um momento de constante temor de ser morto fisicamente. E muitas vezes isso a gente não tem hoje, mas a gente estamos sendo mortos de duas maneiras: espiritualmente e intelectualmente. Porque quando o ensino da palavra deixar de lado, nós estamos sendo assassinados intelectualmente, biblicamente, porque não estamos estudando, porque a gente não sabe procurar um livro na Bíblia, porque a gente não consegue olhar no texto, entender o texto. E não estou falando nem de interpretação de português, é outra história, porque a gente não tem uma comunhão. Aí a gente acaba sendo massacrado hoje pelas teologias modernas de efeito rápido com Deus, troca, me satisfaz, faça a minha vontade, eu quero, eu preciso.
e a gente está sendo assassinado espiritualmente, e a profecia de Jesus está se cumprindo a cada dia, a cada segundo. Não deixe que essa profecia se aconteça na sua vida. Se já está acontecendo, é hora então de você pensar: como que está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu temor a Deus? Você vem na igreja por quê? Por que eu venho na igreja? Falando eu, Edson. Eu venho na igreja porque eu sou diretor da escola bíblica, então eu tenho que estar lá na frente, lá, hoje eu vou pregar, então, os irmãos aqui vão ficar bravos comigo, né? Eu sou noivo da Bruna, senão o irmão Wilson, a irmã Cíntia vão me cobrar. Por que você não está indo na igreja? Será que é isso que está me motivando a vir para a igreja? Estou falando eu. Será que eu vou ficar preocupado? O seu irmão vai pensar de mim, porque eu não vim? Aí, em último lugar, eu vou pensar em Deus. Como é que o Senhor está pensando? Como é que o Senhor está vendo isso, essa minha atitude? A gente perde muito pensando no que o outro vai pensar. A gente perde muito tempo achando que Deus não está vendo o nosso coração. Aí, se vocês lerem a sequência do capítulo 17, versículo 7 de Jeremias, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Fica como lição de casa para vocês. Leia a sequência do versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe até onde a gente consegue ir. Ele sabe até onde é o nosso limite. Até onde a gente é forte, até onde a gente é fraco. Ele sempre dá aquilo que a gente necessita. E como é difícil a gente entender isso? Como que a gente tem dificuldade em entender isso? Como que a gente tem dificuldade imensa de entender que Deus quer uma coisa para a gente e a gente fica teimando em fazer o nosso querer? Porque a gente não tem o temor, a gente não tem a reverência, porque a gente não tem o amor a Deus necessário. Aí a gente faz a nossa relação de igreja algo comum, algo interessante, um encontro social. Aí a gente tem que voltar para Atos dos Apóstolos. E vendo que aquela igreja agia, pensava e tinha um relacionamento com Deus coerente, porque cantava, vivia igualmente. É que eu preciso para mim. Eu não sei os irmãos. Estou falando para mim. Que eu preciso para mim. E busco aos trancos e barrancos isso. No momento que eu ver que eu estou enfraquecendo nesse ponto, é porque tem alguma coisa de errado. Não importa a minha idade, não importa a idade do irmão. Porque o velho já acha que sabe tudo. O novo acha que não precisa aprender nada. Então a gente tem dois extremos aí. A maturidade cristã é algo constante em nossa vida. Constante. Ela nunca termina aqui. É algo que a gente corre, busca melhorar como pessoa a cada dia, a cada segundo. Por isso que a sua presença aqui se faz importante, não para mim, mas primeiro para você, primeiro para o irmão que está ao seu lado, e alegrando o coração de Deus. Porque muitas vezes, infelizmente, é o único momento que a gente tem a oportunidade de ouvir a Deus e falar com Deus.
Porque em casa, a televisão, o computador, o trabalho, os problemas familiares fecham nossos ouvidos para Deus e não deixa que a gente tenha uma comunhão com Deus. A igreja deve buscar isso. O que é igreja? O que a gente vê como igreja? Reunião de pessoas regeneradas, pessoas que se arrependeram, pessoas que buscam agora uma nova vida, que estão reunidas para a adoração, para o louvor, para o amor, para o estudo da palavra, se preparando para dizer, para proclamar, para testemunhar as pessoas que estão lá fora e até as pessoas que estão aqui dentro. Cristo nos consola, Cristo salva, Cristo dá uma nova esperança para você. Mas para isso necessita que você esteja se transformando a cada minuto, a cada segundo. Sem isso, muitas vezes a gente perde tempo vindo aqui. Sem isso, a gente perde tempo só usando o banco para ocupar o lugar, porque a gente não deixa que Deus ocupe o seu coração, porque a gente deixa Deus tão distante. É algo para cada um pensar, é algo para cada um refletir durante domingo a domingo, durante a semana inteira, em meio às tribulações, em meio às dificuldades familiares, do trabalho. É algo para a gente estar pensando. Daqui a alguns minutos a gente vai estudar a palavra de Deus e a gente fica pensando mais um estudo, mais algumas horas do irmão lá falando. Não, é mais algumas horas que Deus quer falar com você. É mais algumas horas que Deus quer, sabe, entrar nesse coração duro, nesse coração de pedra, para que você seja transformado dia a dia. É mais uma oportunidade que Deus ali quer colocar e acender o fogo do seu coração. A gente fala muito em avivamento, a gente fala muito em ser uma igreja avivada, mas o primeiro avivamento começa no seu coração, começa com você. O avivamento não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Não é a música alta, não é o louvor bem tocado que vai causar o avivamento. É a sua comunhão com Deus que vai causar esse avivamento. Se você está frio, se você está distante, então é hora de você pensar um pouco. É hora de você ser membro da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, não o primeiro membro da Igreja Batista. Seja o primeiro membro da Igreja de Cristo. Deixa Cristo começar a habitar no seu coração. Outro dia eu estava no serviço, estou encerrando, estava reclamando, comigo sozinho lá, reclamando. Aí na hora do almoço eu levo uma pequena Bíblia, estava lendo, e fui exortado pela palavra de Deus, que o texto falava de murmuradores. Aí foi aí que eu comecei a meditar nessa palavra. E meu temor a Deus? Deus, estou reclamando o dia inteiro, só abro a boca para reclamar, só abro a boca para ficar. Eu tenho saúde, posso trabalhar, com todas as dificuldades que a gente está passando.